Olá, sejam bem-vindos à segunda parte do primeiro Fodacast de 2016, com o André Rosmeister. Nesse que também é o nosso 10º episódio, a gente falou com o André, na primeira parte, sobre a trajetória dele. E, no meio disso, batemos um papo muito foda sobre um monte de coisas. Se você não viu, volte uma casa e dá uma assistida, porque foi um papo bem foda. Eu tenho um monte de coisa pra falar pra vocês, mas como é um monte de coisa e a minha memória é muito ruim, eu preferi escrever e vou ler um pouco agora. Espero que vocês não se importem. Isso tudo é pra lembrar que a academiacreativa.com, que tem cursos foda online focados no motion design, estará com inscrições abertas para os cursos de motion design com After Effects e 3D com Cinema 4D no início desse mês de abril, com as novas turmas começando no início de maio. E a academia nos ofereceu uma bolsa de 100% para um desses cursos. E nós do Foda vamos sorteá-la para vocês. Para saber como participar, basta ir nas fanpages do Foda ou da Academia Criativa. Os links estão na descrição. E boa sorte! E por último, o festival N-Motion, evento de motion graphics e animação que acontece em São Paulo, organizado pelo grande amigo Isaac Rodrigues, que me ajuda hoje nesse episódio como sidekick, terá mais uma edição no dia 14 de maio de 2016. No line-up dessa edição, Cook Studio de Londres, representado pelo Thiago Maia, que esteve no nosso 4º episódio do Fodacast no ano passado. Além dele, o Estúdio Build, Daniel Semanas, Rodrigo Quermesse da TV Band, Bruno Meira, mais conhecido como Sogno, da Discovery Brasil, e João Schmidt, do Clã VFX. O N-Motion ainda vai contar com workshops de Marcelo Baldin e do nosso convidado desse Fodacast, André Rosmeister, além de sorteios de plugins, cursos e um monte de coisas mais. Tudo isso você está sabendo em primeira mão aqui no Foda. As vendas dos ingressos já começam na próxima segunda, dia 4 de abril de 2016. Então se prepara porque o N-Motion é foda. Nessa segunda parte, o André Rosmeister vai mostrar pra gente behind the scenes e técnicas utilizadas por ele no projeto Malak and the Boat, feito para a Unicef. Respirem fundo e preparem-se, vocês vão ver muita coisa foda. Fiquem agora com a segunda parte do primeiro Fodacast de 2016 com o André Rosmeister. Seja todo mundo bem-vindo à segunda parte do primeiro Fodacast de 2016 com o André Rosmeister. E agora ele vai mostrar pra gente o behind the scenes de um projeto que ele fez há pouquíssimo tempo para a Unicef, que a gente falou um pouquinho na parte 1, mas agora vamos ver todos os behind the scenes nessa parte 2. Vamos nessa, André. Esse projeto, quando ele surgiu naquele esquema que eu falei, tipo um convite do Ademas, que o Ademas Batista estava com esse projeto e precisando de ajuda para fazer ele acontecer. E quando ele me deu a letra e eu entendi o projeto, e eu sabia que tinha que ser um projeto baseado numa entrevista que a Malak, que é a nossa personagem de animação, ela é uma menina real que que é uma refugiada da Síria, da guerra civil na Síria, e ela chegou na Europa, atravessando o mar Mediterrâneo, e ela estava contando sobre a jornada dela. Esse vídeo, depois eu vou mandar o link para vocês, dessa entrevista, eles têm no canal do YouTube da Unicef, o vídeo dela na íntegra, ela contando a história dela, e a gente tinha que selecionar as partes principais ali e contar uma história lúdica, porque a ideia era que a gente vê isso no noticiário todo dia, entendeu? E no noticiário, as pessoas estão um pouco calejadas, acho que talvez o termo seja esse. Estão um pouco já acostumadas, né, com o negócio não dá tanta importância. Banalizada, talvez. Banalizou já um pouco essas coisas. Você fala, no Oriente Médio é assim, velho. É assim que acontece e é assim desde quando eu nasci. Nunca vai mudar essa porra. Os caras estão lá se matando. E, cara, a gente está vivendo hoje a maior crise de imigração por causa de conflitos da história recente e é um momento importante da história do mundo, assim. Então,
é a maior crise da nossa geração, vai. Então, o assunto era muito pertinente, era muito, cara, eu quero falar sobre isso, já que eu tenho a oportunidade, vai ser muito interessante abraçar essa oportunidade. E aí, a gente teve que contar a história dessa criança. Então, eu e o Ademas, a gente ficou batendo essa bola durante um bom tempo. Eu escrevi o roteiro, mas, cara, foi feito a 4 mãos com o Ademas, né? A gente sentou junto, ele de lá, de Los Angeles, porque esse projeto é da 180 LA, que é uma agência lá de Los Angeles, e tem mais 2 filmes para sair ainda. Esse é só o primeiro. É uma série de Unfairy Tales, que o título é incrível também. Unfairy Tales é um trocadilho em inglês de fair, que a tradução justo, né? Uma coisa que não é justo. Unfair não é justo, né? É uma coisa injusta. E fair é justo, e fairy tale é contos de fada, né? Então a ideia era fazer o Unfairy Tales, que é um conto injusto, né? Trocadilho com Fairy Tales. Então, tipo, a ideia era contar a história dessa criança em uma linguagem que as pessoas não estão preparadas para ver uma história triste, que é um desenho animado. Então, tipo, foi muito legal de pensar como passar uma história que te desse uma sensibilidade sobre um assunto tão atual e tão difícil, tão pesado, contando isso com animação, sem ficar também uma coisa maçante e didática, assim. A gente queria que fosse aparentemente divertido, mas aí você para e toma um tapa, sacou? E fala, cara, isso não é divertido, isso aí é o que está acontecendo lá, sabe? E as pessoas não estão se ligando que é isso que está acontecendo. Então, esse foi o grande desafio, assim, e foi o que me moveu a fazer um projeto dessa natureza, doar o meu tempo e chegar no resultado que eu me orgulhasse, entendeu? Eu não sei se eu entendi bem na primeira parte quando tu falou, mas tu fez tudo só? Não foi tudo sozinho, tem uma galera envolvida. Sim. A parte de computação gráfica, a parte de animação, de CGI ali, eu fiz. No final eu estava pedindo arrego, porque eu já estava virando várias noites. O Rodrigo Henrique, que é um amigo meu e que costuma trabalhar comigo, quando o bicho pega, eu dou um grito: ô Rodrigo, você vai precisar de me ajudar. E eu sei que ele é um cara super competente e que resolve bucha, entendeu? O cara é foda para resolver o problema. E ele me ajudou na parte de disparar os renders. Eu estava batendo pino já, e eu sabia que se eu tivesse que disparar os renders para render farm, com noite virada na cabeça, eu ia começar a fazer um monte de coisa errada. Eu precisava de alguém mais descansado que pudesse dar um gás. E aí ele veio e me ajudou, replicou o setup de cena de uma para outra quando precisou, a parte de setup de passes, render passes e tudo mais, ele fez a porra toda. E a gente foi patrocinado pela Rebus Farm. Foi patrocinado por eles. A gente explicou o teor do filme. Eu precisava de uma render farm porque eu renderizei com Corona Render, e o setup do render bem alto para ficar sem clicar. O Corona é bem rápido, mas tipo, essa cena era meio pesada, porque tinha muito display e tudo mais. Então eu precisei de pesar o render, e eu sabia que só com o meu computador assim não ia dar conta. Cara, então eu queria começar mostrando um pouco de como surgiu o início do Look Dev desse projeto, que apesar de eu ter feito a parte de computação gráfica,
ficou na minha responsa, mas tudo foi muito discutido e foi feito a quatro mãos com o Ademas, né, que é o diretor de design do projeto e o diretor criativo, né, ele que está por trás do projeto, ele que pegou o job e descascou e me chamou para ajudar. Então, massa. O lance é o seguinte, quando ele me explicou o projeto, eu pensei, cara, eu preciso fazer de uma forma sintética um oceano, e ele precisa ser o único cenário que a gente vai ter no filme, porque eu não teria muito recurso, né, para fazer, a gente não tinha grana, não tinha como montar um time e tudo mais. Eu falei, cara, ok, então vamos nessa, eu vou pensar aqui, e o roteiro eu criei para ele ter um só cenário, né? E esse foi a primeira imagem de teste de prova de conceito. Eu fiz na sexta-feira do start do job. Tipo, eu falei, cara, eu tenho umas ideias na cabeça, eu acho que... Fiquei pensando, né, o oceano, pode ser uma coisa com simulação, pode ser um monte de coisa. Mas eu estava na pilha de fazer uma coisa com cara de stop motion. E eu queria que o oceano fosse sólido. Eu tinha uma pira de que o oceano tinha que ser sólido. E eu vou mostrar para vocês o Pinterest. Eu criei um Pinterest do projeto. É um Pinterest fechado, é um board fechado. E tem muitas coisas de referências que foram referência, né, para o projeto. Eu lembro que quando eu comecei o projeto, eu queria um mar que tivesse o aspecto de sólido. E a primeira imagem que me inspirou a ter esse universo meio sólido foi essa. E logo na sequência essa. E essa imagem aqui eu fiquei muito louco, porque eu falei, cara, isso é muito bonito. E eu fiquei pensando como que eu faria uma simulação de partículas para chegar nesse visual aqui. E olhando o trabalho dessa artista... O que é isso? São penas? Cara, não são penas, são tipo uns disquinhos, uns mini discos. Que é dessa artista aqui, Mind Shapiro. Caralho, muito fodido, ó. Ou Marianne Boesk. Porra, eu tenho o nome de Rose Master, fica aí tentando falar. Tá vendo o que a gente passa, né? Mas eu acho que não é engraçado. Bom, esse aqui é o trabalho dela. E aí, tipo, foi a primeira fonte de inspiração para eu pensar em fazer um oceano que fosse sólido e que ele funcionasse em movimento. Só que logo depois eu comecei a ver muitas coisas com essa linguagem específica. E, logo depois também eu vi um trabalho que um amigo meu fez, que é o Pirralho, o Fernando Magalhães, e ele realmente simulou exatamente uma coisa nessa pegada. E eu falei assim, ainda bem que eu não fui nessa pegada, porque eu não ia conseguir fazer tão bem quanto o Fernando, que ele é um monstrinho, rapaz. E eu falei assim, ainda bem que eu pensei em seguir outro caminho. Quando eu estou fazendo pesquisa, eu acho que às vezes eu acho até que eu perco muito tempo, porque eu entro nas piras de pesquisar demais e eu tenho que me segurar. Aí eu vi essas outras imagens aqui que eu já tinha pinado antes e tal, e eu falei, cara, olha que legal, isso aqui parece um fluido e ao mesmo tempo parece um sólido. E eu fiquei viajando nisso aí e eu acabei chegando nessa textura aqui, que eu falei, essa textura é muito legal. E aí eu fiz um teste de
de animar uma textura similar a essa e usar ela como displacement num plane que tinha movimento de ondas, né, que eu tinha feito com fractal noises e coisas desse tipo. Aí eu animei no After Effects a textura animada e juntei a animação 3D do oceano com a animação de displacement e cheguei naquele visual. Foi muito rápido para chegar no visual, para falar a verdade. Foi uma coisa que eu cheguei praticamente no primeiro dia de Look Dead. E eu gostei tanto do resultado que ele mudou pouco do início para o final. Eu sabia que eu queria ficar com esse aspecto de stop motion, então, tipo, eu peguei umas tábuas que o Diego que trabalhava comigo lá na Comitê, tinha feito por uma caixinha de tomates, e eu peguei as tabuinhas e reconstruí um barquinho com elas. Eu falei assim, pô, o Diego Esteves é um moleque que é muito foda, cara, ele é muito bom, cara, ele é um generalista muito bom, tá agora trampando na Vetor. Fiquei orgulhoso dele ter ido lá pra Vetor, porque eu considero a Vetor o supra-sumo da animação de personagens, de animação do Brasil, né, cara? Os caras são do caralho, velho. Gosto muito do trabalho deles, sou fã. E aí eu peguei essa tabuinha ali e montei esse barquinho aqui, fiz uns preguinhos aqui. Eu queria que tivesse essa cara meio de miniatura e feito à mão, sabe? E o mar tinha que ter esse aspecto de ser uma coisa sólida, mas se mover como um tudo, né? E foi legal, né? Eu acho que todo mundo fala muito bem do mar, né? Então eu fiquei feliz de ter conseguido chegar num visual meio novo, assim. Eu vi umas coisas muito lindo, pô. Nesse sentido, assim, mas muito parecido eu não achei. Então eu acho que tem uma cara meio única, assim, que eu gostei, assim, do resultado final. Todos nós. Que bom. Ficou irado. Top demais. E a gente tinha a imagem da menina, a nossa personagem. E o Ademas, ele tinha umas ideias lá de personagem. E eu tinha uma ideia que era não seguir a personagem, que eu gostava desse design, que ela era uma chama, a menina era uma chama que representava a chama da esperança, um futuro melhor, sabe? E ela não se apagava. Tinha uma cena que ela ia afundar na água e a gente queria que ela não se apagasse. Só que essa ideia veio um pouco tarde e aí a gente decidiu nem levar isso para as reuniões e tal, mas era uma ideia que eu tinha, que eu gostava, mostrei para o Ademas, mas não foi para frente. E a gente tinha esse primeiro conceito que foi desenhado pelo Marshall, que é um americano que trabalhava lá com Ademas, um cara muito bom de arte e de ilustração, e ele estava pilhadão com o projeto. Ele fez esse primeiro design da nossa personagem, inspirado na personagem real, que era uma coisa que o cliente queria. Aquela ideia do mar era uma coisa que para o cliente não fazia muito sentido, porque eles queriam muito que ela aparecesse com a personagem... Linkar com a história real, né? Exato. Então a gente acabou seguindo esse conceito e eu tinha conversado com a Ademas que eu queria que os personagens secundários, por uma questão de custo também, de tempo, né? Eles fossem mais simples, e ao mesmo tempo tinha uma ideia conceitual por trás, que eles tinham que ser efêmeros mesmo, assim, tipo, eles tinham que ser personagens sem rosto, porque esses personagens, eles estão ali no barco com ela,
e são as pessoas que estão fugindo da Síria em geral, né? Para a Europa. E as pessoas que estão dentro do barco, tirando os que são parentes, são pessoas que ninguém se conhece, e ali eles estão numa jornada muito interior, sabe? Cada um vivendo o seu universo. E as pessoas que estão em volta, tipo, elas não fazem parte desse universo. Elas são pessoas sem rosto para os outros, né? Cada um que está ali, eles estão no seu próprio mundo. Ela conta uma história de que um cara que estava sentado no barco, ele estava sentado em cima da mochila da mãe dela, e o cara pega a mochila e joga no mar. Caraca. E, tipo, era tudo que elas tinham, tava ali. E por que o cara jogou no mar? Porque, cara, é meio que as pessoas ali, tipo, estão numa fase de sobrevivência e, tipo, tava incomodando o cara, e ele pegou e jogou, e foda-se. Então, tipo, a gente queria representar o medo dela, também dessas pessoas que, pô, o cara jogou minhas coisas fora, eu tenho medo desse cara. Então, tipo, e aí você começa a ter medo das outras pessoas também, pô, será que alguém vai me empurrar do barco? Sabe? Começa a passar essas coisas, a gente começou a pensar que essas pessoas, elas tinham que ser um pouco amedrontadoras. Então, esse é o conceito por trás desses personagens. E a gente começou a fazer alguns desenhos. Esse aqui eu fiz um rabisco em cima do primeiro desenho que eles fizeram. E a gente seguiu. A gente tinha um color board inicial que era meio que isso, sabe? Isso aqui é um personagem do Limbo, que era parecido com essa coisa que eu estava querendo chegar. Eu lembro que eu peguei de referência, falei, pô, Ademas, dá uma olhada nesse personagem. Olha que muito louco se a gente seguisse com os personagens assim, é bem assustador e ao mesmo tempo é meio cute, sabe? É meio fofinho e assustador ao mesmo tempo. Então, tipo, não podia ser também um monstro, sacou? Não podia ser um bicho realmente que botasse medo, tinha que ser uma coisa nem lá nem cá. E esse moodboard aqui foi o Ademas que criou. A gente estava tentando emplacar uma coisa. Esse aqui eu fiz um rabisco por cima, que eu achava que os personagens tinham que ser um pouco mais amedrontadores do que esse aqui, estavam muito cutes, mas ficou demais. Ficou voltando um pouco. E logo depois eu comecei a fazer uns experimentos que a gente falou o seguinte, cara, uma das coisas que ela mais tinha medo era de se afogar. Ela e a mãe dela morrerem afogadas, o barco virar e tudo mais. Então o oceano era aquilo que ela tinha mais medo. E como fazer o oceano ser amedrontador? Tipo, a gente pensou nessas ondas que meio que quase tombavam o barco, podia encher um pouco o barquinho e elas terem medo de afundar, mas isso era pouco. O mar tinha que ser mais assustador. E a gente falou, cara, como que a gente cria uma alegoria em que o mar ataca ela? E isso foi uma ideia que o Ademas trouxe, assim, da gente usar um polvo. E eu falei, cara, essa ideia parece até que veio de mim, porque eu adoro polvo. Se vocês olharem no portfólio, tem vários. Polvo mais de uma vez, eu fiz várias vezes. Eu falei, puta, do caralho, adorei, vamos nessa, não precisou nem discutir muito. A gente falou, cara, vamos nessa. E aí eu comecei a desenvolver alguns experimentos e eu peguei um modelo que tinha na web só de teste para fazer um primeiro look dev de teste. E eu pensei, pô, cara, eu acho que ele podia ser negro, como os personagens vão ser, os personagens efêmeros lá que a gente vai ter. E acertadamente o Ademas também falou, cara, não, eles vamos voltar para a ideia original, que ele é o oceano. Ele representa o oceano, é o oceano que ataca ela. Não faz muito sentido a gente sair disso, e foi uma decisão acertada pra cacete. E a gente voltou com essa ideia do oceano. A gente queria também que o céu fosse vermelho para dar uma certa sensação de que ela tá vivendo perigo, né? Sabe? Um momento infernal da vida dela. Ela tá com medo de morrer, cara. Mas aí a agência também achou que isso era demais, que a gente tava
e eles gostavam um pouco mais desse primeiro look dev que a gente estava fazendo, com o céu um pouco mais assim, e eu falei, tudo bem, mas lembrem-se que vai ter nuvens, vai ser uma tempestade, vai ter uma tormenta para representar essa fase de vida dela. E aí, eu vou fechar aqui e abrir de novo. Aí a gente tinha o primeiro look dev dele do polvo. Esse já era o polvo que eu modelei. O outro era um placeholder que eu usei só de teste. E com um céu de tormenta, mas que ao mesmo tempo a agência não queria que fosse tão dark, então a gente trouxe esse layer de luz no fim do túnel, que é essa luz que tem no horizonte. E tipo assim, por mais difícil que seja a situação, tipo, existe a luz no fim do túnel, sabe? Um ponto de luz ali que representa a esperança de que vai dar tudo certo. Aí eu fiz um teste de... Deixa eu abrir. Fiz um primeiro motion test para ver se ia funcionar. E foi um motion test que, eu acho que funcionou bem. E, cara, a cabeça desse povo aqui tá com uma animação muito tosca, só de translation e rotation, e mesmo assim tava funcionando. Eu falei, putz, na hora que isso estiver irrigado, vai dar um gás. O céu tava se mexendo aqui, tá todo cagado, mas já dava para ver o visual. E principalmente o visual da animação que eu não tinha visto ainda. Eu tinha feito, mas não tinha feito um render. E aí eu olhei e falei, puta, eu tô seguro, vai ficar bonitão. E aí quando a agência viu esse motion test também, eles adoraram, eles ficaram bem mais seguros, porque eles não estavam vendo muita coisa. O primeiro teste da personagem, eu mandei um 360 graus lá para eles entenderem. O cabelinho ainda não tinha textura e tudo mais, mas já dava para ter uma boa ideia assim de como ia ficar. Esse aqui já tinha algumas alterações que a gente tinha discutido, eu e o Ademas, e a gente fez essa apresentação. Eu fiz uma simulaçãozinha de vento ali no tecido ali, só para ela não ficar tão estátua, sabe? Eu acho que é uma coisa que é uma bobagem, mas que dá uma vida assim, para a apresentação. Ajuda a vender, sabe, a ideia. O cara fica viajando aqui e para de reclamar de uma coisa. Que legal tecido, né? O cara já viaja. E eu tinha uma pira com esses personagens também, que eu queria que eles tivessem uma textura animada. Não sei se está dando para ver aí com a compressão, mas a textura deles é meio viva, sabe? Tem tipo umas veias assim, né? É tipo um líquido, é tipo uma coisa meio pegajosa, assim. Porque o personagem, ele era muito simples. Se ele fosse uma mancha negra, só com os olhos assim, brilhando, uma silhueta mesmo, ele funcionaria muito bem. Mas todo o resto tinha um certo volume. E quando a gente fez o teste de silhuetas negras, assim, o cliente também achou que estava demais, e estava assustador demais. E eu falei, cara, mas se a gente colocar só um volume e deixar um cinza bem escuro para ser o preto, né? Para ter volume de luz e sombra, cara, vai ficar muito pobre, eu acho. E aí eu comecei uma pira de fazer um look dev também, de uma textura que não brigasse com a silhueta deles e que, ao mesmo tempo, tivesse uma coisa meio molhada, assim, os caras estão no oceano, e que fosse uma coisa meio de tinta, porque eu achava que ia ficar mais bonito mesmo, assim. Eu queria que ficasse com um visual mais impressionante.
Aqui tá mais claro, acho que aquele tava muito escuro. Aqui Dá pra ver bem aí. É mais claro. essa textura super movimentada não rolou. Foi o primeiro teste que eu fiz, eu falei, não, isso aqui vai distrair demais, vai puxar muito a nossa visão para uma coisa que é uma distração. E aí eu deixei bem sutil, o suficiente para funcionar e deixar meio vivo, mas sem interferir tanto. E aqui foi um dos primeiros look devs da mãe. A mãe da mala, a agência queria que fosse no mesmo estilo de design da Malak. Só que eu não ia ter tempo para fazer. Tinha muita coisa para fazer ainda, tinha rig, tinha animação, tinha cenas para decupar ainda, para resolver. E eu falei, gente, não dá. É impossível fazer outro personagem, ligar outro personagem. Esse personagem aqui é baseado no mesmo personagem dos outros. Foi uma adaptação de malha ali. Eu fiz se não me engano, eu fiz isso com Morpher. Fiz um Morph para ela ter as formas mais femininas, com seios e cintura. E foi a única forma que tinha para resolver o problema. No fim das contas, eu acabei tendo que fazer um rig separado para ela, diferente, mas foi uma adaptação no fim das contas ainda. Então eu ganhei muito tempo fazendo essa adaptação e eu tive que brigar para ela ser desse jeito. A diferença é que eu queria que ela fosse assim, ó. Eu tenho uma imagem aqui, eu queria que ela fosse branca. Tá. Porque para diferenciar do resto, ela né? destoaria dos outros. O vestido da Malak é branco também. Eu queria que ela representasse para a Malak o porto seguro da Malak. Você imagina que para uma criança, ela estando com a mãe dela, por mais medo que ela estivesse sentindo, a mãe está ali para confortá-la e para ela olhar para a mãe e falar assim: nossa, vai dar tudo certo, você está aqui comigo, mãe. Então, a presença da mãe era importante. Eu queria que ela fosse branca por causa da referência à paz. Traria paz de espírito para Malak. E eu fiz até um motion test, o primeiro motion test com personagens, e ela estava branca ainda. Tava com o render embaixo, tá super cheio de grão e tal, mas era a minha intenção. No fim das contas, a gente acabou indo para ela com a roupagem negra também, para se manter dentro do design do resto. Mas eu até gosto dessa preferência por ela negra, porque, tipo, ela ali branca dá meio que uma sensação de serenidade, né? Parece que ela tá meio alheia à situação, assim. Mas é isso que eu queria passar, na verdade. Tá. Eu queria que pra Malak, ela passasse a serenidade. Entendi. Inclusive, a animação da mãe foi uma coisa que eu discuti com a Demas, porque incomodou um pouco ele, que ela estava meio alheia à situação. Tipo, o bicho tá pegando, uma puta tormenta, tá vindo onda, cobrindo o barco, e ela tá ali, sabe, numa posição meio altiva, sabe? E eu expliquei pra ele, cara, o que eu quero passar de sentimento dela é que ela é o porto seguro da Malak. Quando a Malak olha pra ela e fala: nossa, minha mãe tá firme e forte, e as mães são assim, por mais difícil que esteja a situação, elas aparentam que tá tudo certo pros filhos. Passa essa segurança. Eu queria que essa altivez dela passasse essa segurança para Malak. E ela é meio alheia à situação por causa disso. É tipo assim, tá tudo bem, eu tô aqui com você, minha filha. Então, na animação, sem dizer nada, ela transmitisse isso. Saquei. O motivo dela ter essa postura e essa
essa animação meio alheia à situação que está acontecendo é por causa disso. É para dizer que ela está dizendo para a filha dela que está tudo bem. Pode confiar que a mamãe está aqui com você. Massa. E no final, A cena que não foi, né? essa cena acabou não entrando na versão final, mas ela vai entrar na minha versão de diretor, que eu fiz um look dev de uma praia. Bonito. Que eu queria que ela chegasse ao continente. Porque a história dela é meio essa. Ela chega lá e ela atraca no continente e ali é a vida nova, sabe? E aí eu comecei, tipo, aqui a gente tinha uma luz bem difusa, que eu tava testando ainda, tudo mais, mas eu queria que fosse... A gente tava numa cena meio noturna, durante o filme inteiro, e eu queria que essa cena fosse a luz do amanhecer. Conhecendo um novo dia que trouxesse a esperança de um novo dia. E o novo dia, o que é para ela? É a esperança de uma nova vida. Uma nova fase da vida dela. Então, tipo, eu queria transmitir isso de alguma forma. E a luz era exatamente o caminho que eu queria mostrar essa nova fase da vida dela. Ela saiu desse universo escuro e tempestuoso para uma cena luminosa. Essas ondinhas quebrando aí na praia, puta, né? Tá muito bonito, ó. Eu tava muito preocupado de fazer a espuminha com as ondas, né? Porque tinha muito medo do contato eu sabia que isso ia acontecer e ia ficar essa sensação de que a malha atravessando, e eu fiz esse motion test para testar o que ia dar. E quando eu fiz o teste, eu olhei e eu gostei, porque... Que ela se dissolve, né? A sensação que dá é que ela dá uma dissolvida. Por causa do displacement que eu usei, tipo, ela vai sumindo de uma maneira que é até similar como a espuma some. E esse molhadinho na areia também. Eu gostei do resultado. E um molhadinho eu fiz na pós, né? No after. Eu peguei o PES do oceano e dei um delay nele. E fiz correção de cor e fiz uns 2 layers de delay. Um com mais e outro com menos. E aí eu joguei um blur direcional. Fui fazendo uns cambalachos lá pra ficar bonito. Rapaz, só tem uma coisa a dizer, viu? Puta que pariu, viu? Ô, André, manda uma foto tua pra eu botar aqui em cima do computador assim, tipo, quero que você, como você, quando eu crescer. Caralho, animal. E aí eu fiquei feliz com esse resultado, mas eu como eu não tinha... Era uma ideia até original da agência, eles queriam a praia, e eu disse assim, gente, não vai ter praia, eu não garanto que vai ter praia, porque eu tenho muito trabalho, eu não tenho certeza se esse contato da água com a areia vai ficar bom, eu precisava de ter tempo de teste para analisar se isso vai funcionar. Tinha que ter um research development mesmo do projeto, coisa que a gente não estava tendo tempo de fazer. E eu peguei num dos finais de semana aí do projeto e eu fiz esse teste, porque eu estava muito confiante que ia sair alguma coisa interessante. Eu acabei tendo que fazer... Eu fiz um teste com uma textura que era uns caracóis, cara. Tinha um monte de caracóis e eu joguei no displacement e ele deu esse formatinho, e depois eu falei, cara, já sei, vou fazer aí eu usei o Partícula fiz em 3D no ZBrush esse objeto, peguei o ZDF lá pelo ZBrush, tirei um pedaço de ZDF e usei esse elemento como partícula e fiz ele se rotacionando e tal no After para gerar a textura animada desse oceano. Nesse aqui, agora eu tô olhando, não é a textura animada, esse aqui ainda era a textura dos caracóis.
E aí eu falei assim, porra, tá quase bom, eu só preciso de ter isso animado. E aí eu pensei nesse processo, fiz no ZBrush objeto e fiz a textura animada e nos outros look devs que eu fiz mais pra frente no filme, a textura tá animada. Você usou o 3D Max, é isso? Eu não sei se você falou. Max, porque eu sou muito produtivo no 3D Max. Uhum. Apesar de eu mexer um pouco com Maya também, que é um negócio que vai ficar nas minhas costas, eu prefiro usar o Max, porque, cara, eu sou macaco velho de Max. Então é um pau. Se eu precisar de fazer algum cambalacho para solucionar um problema, o Max é território que eu tô, tipo... Já mexendo no Max antes de ser Max. Desde o DOS que eu trabalho no 3D Studio, vai. Então, tipo, muito conectado, assim, eu sinto que eu vou resolver os problemas. E eu sei o Corona Render, que é um renderizador que eu adotei logo no início, na versão alfa ainda, não era nem beta. Eles nem tiveram versão beta, eles já foram direto para a versão final. Porque ele é muito bom assim para simulação de realismo. Lá no início eu falei o lance lá sobre o realismo, que eu não era um objetivo meu. Uhum. Quando você traz o realismo para uma coisa mais artística, é uma coisa que funciona pra caramba, né? E eu queria que tivesse essa cara meio craft, assim, buscando um pouco da linha do stop motion, assim. Então era um objetivo que eu tinha e apesar de eu gostar muito do V-Ray também, cara, o Corona é uma ferramenta que, tipo, para mim hoje ela está sendo essencial, assim. Eu uso ele praticamente em todos os meus projetos nos últimos 2 anos, assim. Eu tenho sempre escolhido ele. Se eu posso escolher, eu escolho ele. Tu já chegou a usar um dos outros, tipo Arnold, essas coisas? Cara, o Arnold não tem pro Max, né? Que é um grande defeito do software. O grande defeito do Arnold é que ele não tem pro Max. Brincadeira, o Arnold é foda. Eu já mexi com ele no Softimage, que era um software que eu estava usando bastante. Eu praticamente migrei pro Softimage. E aí a Autodesk decidiu matá-lo, né? Maldita. Eu fiquei muito triste. No Softimage eu estava usando o Arnold durante um período, assim, é um software que eu adoro. Para esse tipo de projeto também, ele é perfeito. É perfeito. Tanto ele, quanto o V-Ray, quanto o Corona, quanto o Maxwell, são os 4 softwares assim, de renderização que, porra, eu acho que resolveriam esse projeto com o pé nas costas. Eu escolhi o Corona porque eu acho ele muito fácil, muito rápido. E eu sou muito fã do software, eu acho ele foda. André, esse mar que você fez, essa simulação, é só com deformador mesmo? Foi só com deformação ou... Foi só com deformação. Deixa eu abrir uma cena aqui do Max. Eu peguei um plane e ele tem basicamente um noise animado. Eu usei aquela textura lá. Peraí. Eu usei aquela textura como base. Eu animei o Ripple e animei foi um Ripple e foi um Turbulence Displacement e mais alguma outra coisa que dava esse efeito aqui. O offset também, né? Ah, cara, eu não lembro. Eu fiz foram alguns deformadores, assim. E aí eu fiz esse teste e usei isso como mapa de displacement e o resultado ficou bonitão. Eu falei, cara, cheguei muito rápido, cagada, vamos nessa. Eu achei bonito e não vou ficar... Tinha muita coisa para fazer. Próximo. Essa partida tá ganha. Se fosse real isso aí, o cara estaria usando... O cara estaria usando um tecido
e por baixo do tecido ele está mexendo ali algumas coisas ali que mexesse isso. E eu acho que essa Parece aquelas alegorias de Ano Novo Chinês, né? Que tem uma galera embaixo. exato, é meio nessa pegada, assim. Então eu queria meio que esse visual. O oceano mesmo, ele tem alguns deformadores aqui, ó. Ele tem o noise, que faz ó, se eu mexer o gizmo do noise, a gente vê ele mexendo. E ele é um noise animado, que quando você... E a parte da espuma ali ele é A espuminha é um noise de textura animado, essa espuminha aqui. que aí você botou no mesmo, né? Da malha. Né? Esse é um shader um pouquinho mais complexo, mas não é nada demais também. Deixa eu terminar aqui que eu mostro um pouquinho da parte de shader, só para a gente ver. Ó, aqui são as ondas. Aí o gizmo eu animei, tipo, para ficar na velocidade que eu queria que essas ondas passassem. É um setup mega simples, assim, é até vergonhoso, mas para um oceano que era para ser meio sólido, ele funcionou muito bem. E aí, cara, na verdade aqui eu tive que fazer esse foam que você me perguntou, Lemek, eu tive que refazer, eu tive que fazer uma máscara. Então eu fiz uma máscara animada que junta dois shaders. O shader do líquido na superfície do mar, que é aquela textura ali, e aquele do foam que ele recorta. Não é nada demais isso aqui. Eu tenho essa textura que é um gradient ramp. Tudo processual. Deixa eu puxar para cá. Que é basicamente um gradiente do oceano indo para a cor do foam. E aí eu trabalhei aqui com a animação desses noises do próprio gradiente, e isso fazia a cor, e eu dupliquei esse cara para eu fazer uma máscara. É uma duplicata, só que aqui ele era em preto e branco, então eu tive que animar um e seguir com o outro, porque senão eu teria que ficar criando nodes aqui complexos de animação. Eu preferi fazer em um e duplicar para o outro, mas daria para fazer também um controle baseado em controllers de numerais assim, ó, que você faz em um e joga para todos os materiais a mesma coisa. Então, quando você faz em um, ele faz para todos. Distância, né? Chama. É uma coisa bem legal de usar esse editor de materiais do Max, aqui o Slate Material, que eu demorei muito para migrar, mas ele tem umas vantagens bem claras, assim, e essa é uma delas. Aqui é um mapa de Ambient Occlusion, que geralmente a gente usa para fazer sombra de contato, e nesse caso eu usei para ele mexer na cor da transparência desse... Eu queria que ficasse com a cara de meio gel, sabe, o oceano. Para ele ter uma cara de ser meio sólido, sabe? Então eu queria que fosse parecendo, tipo, sei lá, uma pasta de dente, uma coisa meio gel, assim. Um gel de alguma forma, uma coisa de plástico, celofane, sei lá. Fica no meio dos dois, né? Que soubesse exatamente como foi feito. E aqui, no Displacement, eu tenho um mix de dois materiais que um é aquela textura animada lá, ela está multiplicada aqui, ela tem um timing aqui, eu usei mirror para ela se concatenar, e eu tinha medo de usar o mirror, talvez eu tinha que fazer uma textura que se concatenasse mesmo, que não tivesse seamless, e aí as emendas iam ficar aparentes, e aí eu fiz um teste com o mirror e funcionou perfeito, porque era difícil de funcionar lá. E aqui a textura do foam, que é comandada
pelo mix, pela máscara, vai. É uma máscara ali do shader, onde tem foam, onde tem o resto do oceano. É simples o shader, vai. Andrezão, eu vi que vocês fizeram lá uns relâmpagos nas nuvens, provavelmente foi no after e na pós? Foi no after, foi feito baseado em footage. Eu capturei os footages e alterei, né? Fui fazendo as alterações e adicionei no céu que eu tinha desenvolvido baseado em Mate Painting mesmo. O céu ele tá animado, você vê as nuvens dando uma certa mexida, mas é tudo baseado em foto. Apesar de que eu estava na dúvida se eu usaria esse céu baseado em fotos, com animação de deslocamento, de nuvens, assim, são vários layers de nuvens, ou se eu faria uma coisa baseada em time-lapse. E aí, no fim das contas, eu falei, cara, se for um time-lapse, talvez fique um movimento muito forte, eu perco muito o controle, e eu acabei fazendo desse outro jeito, ficou um pouco mais ilustrado também, e menos realista. Ele tem um realismo meio fantástico, né, aquele céu. Então, eu acho que o resultado foi meio na cagada também, mas eu acho que foi acertado. Gente, pois então, não vou mais tomar teu tempo, André, já tá muito tarde. Valeu, Mas, brother. mesmo assim, muito obrigado. Desculpa aí os problemas técnicos. Que isso? Mas foi uma surra de inspiração. Eu tô muito assim, acho que eu não vou nem do tempo pra estudar, pô. Porra, do caralho. É isso que eu falei lá no início, né? Estudem. Vocês não estão começando, mas, porra, eu também não tô e eu não paro de estudar, velho. Mas, bicho, depois disso que eu vi isso aqui, eu tô começando assim, muito. Eu comecei ontem. Na luta aí há muito tempo, mas, cara, a gente não pode nunca esquecer que tem um monte de gente aí, cara, vindo atrás. Se a gente para, cara, a gente fica pra trás, velho. É isso Nossa, mesmo. E a gente não pode parar, principalmente porque a gente quer sempre fazer coisa mais maneira, né, cara? Então, faz parte do aprendizado. Se não vira só trabalho, né? Exato, se não vira trabalho, puta, trabalho é chato, né, cara? Nosso gerente lá na Globo, de vez em quando a gente ficava lá, né? A gente era novão, né? E a gente queria sempre fazer as coisas do caralho. E de vez em quando vinham umas vinhetas que a gente, puta, cara. Aí o Pete olhava pra gente, cara, vocês estão esquecendo que isso é trabalho, né? É trabalho, velho. Tá certo, é isso aí. Se eu estiver ouvindo aí, pô, abraço, Pete. Tava certo, sempre certo. Pois, Isaac, obrigado pela presença. Que isso, valeu pelo convite aí. Obrigado, Andrezão aí, o Lamec, Jardson, valeu o convite e a presença de vocês. Se quiser aparecer de novo, é só aparecer. Lamec, muito obrigado também. Não deu certo outra vez, mas hoje deu certo, né, pô? Pô, obrigado aí pelo convite, Jaderson. Foi um prazer conhecer o Isaac e o André aí. Tamo junto, qualquer coisa, a gente tá aqui de novo. Show! Valeu, E cara. André, brigadão mais uma vez, velho. Boa noite e bom carnaval aí pra vocês, né? Obrigado, cara. Vou dar uma descansada nesse carnaval. Vai lá, que eu vou ficar louco. Valeu, galera. Abração, boa noite, gente. Parabéns, Andrezão. Obrigado. O Foda é o falatório onde discutimos animação. Se você gostou do que viu e ouviu, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal do YouTube, siga a gente nas redes sociais e assista aos nossos episódios anteriores. Assim você fica por dentro de tudo que já rolou e o que ainda vai rolar no nosso falatório e ajuda o Foda a ficar mais foda ainda. As belas canções que embalam nossos episódios foram gentilmente cedidas pela banda Astronauta Marinho. E as ótimas animações do Foda foram produzidas pelo nosso grande amigo e convidado do 8º episódio do FodaCast, Dian Shanaza.